Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? A gente já pode iniciar. Espera a galera entrando aí. Então, oi, gente, boa noite. O meu nome é Késia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do quadro Impulsionadores da VET, que tem como intuito convidar profissionais que impulsionam o mercado da veterinária, que são convidados para falar um pouco mais sobre o seu trabalho e trajetória, né? E nós temos como patrocinador a PGS VET, que é uma distribuidora de equipamentos do ramo médico veterinário, onde você encontra vários equipamentos para sua clínica veterinária. E aí, após a live, eu vou estar disponibilizando o link da PGS para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os equipamentos disponíveis. E hoje nós temos conosco o médico veterinário doutor Matheus Silveira. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Boa noite, Kézia, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, né, em nome do professor Pedro Paulo, que fez já um tempinho. Então, eu agradeço por poder ajudar e tentar trazer algumas informações aí, quem sabe sirva para alguma coisa aí. Bom, então, Sim, assim, eu vou estar fazendo. diga, Kézia, por favor. Fala. Eu acho que travou um pouquinho. Que a conexão aqui às vezes é meio instável aqui do campus aqui, mas... Eu vou estar fazendo algumas perguntas e caso alguém também tenha alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários que eu vou estar fazendo aqui. Começando, em poucas palavras, descreva a sua formação. Bom, para não parecer chato, né, mas só para ser bem diretão mesmo, eu sou de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiz a minha graduação e mestrado lá. Eu atuei também como professor substituto por um tempo. Aí, nesse período, depois eu também fiz especialização em conjunto, na parte clínica de pequenos. O meu mestrado foi na parte de sanidade animal, foi mais voltado para patologia, né, porque ali naquele período no meu programa lá não tinha nenhuma área específica de pequenos, então a área que estava mais correlata era o setor de patologia. E nisso, então, daí acabou que eu terminei meu mestrado e já estava com a especialização praticamente concluída. E aí eu comecei a trabalhar, fazendo processo seletivo, trabalhando como professor substituto, que fui colega de alguns, do professor Pedro Paulo, entre outros professores, o professor Marquinhos, que esteve aí, então, todos esses a gente acabou compartilhando algum tempo algumas universidades que a gente trabalhou junto. E até que daí em 2013 eu entrei aqui no Instituto Federal Catarinense, em Araquari. E depois eu saí para o meu doutorado, que eu terminei agora, foi no comecinho de 2022. Que daí eu fiz na Unesp de Jaboticabal, que eu fiz na área de clínica médica de pequenos, mas mais voltado para cardiologia. Então, ao longo desse período todo, eu sempre, às vezes não tendo uma formação direta em cardiologia, mas sempre procurando qualificar alguma coisa dentro da própria cardiologia, assim. E até hoje eu sigo aí, né, tentando fazer mais coisas, quem sabe. Então, conta pra gente como é a sua área de atuação geral e específica. Bom, assim, dentro da parte da clínica médica, né, tem várias especialidades, né. Eu gostava de algumas, né, mas a que sempre me chamava mais atenção era a parte da cardiologia veterinária, sempre. Então, desde, na verdade, a graduação, na disciplina de fisiologia, anatomia e fisiologia, assim, na verdade, né, eu já tinha interesse, e na área de fisiologia eu comecei a incomodar minha professora, a professora Nied, e, e ela, teoricamente, era a única veterinária do departamento, no departamento de fisiologia e farmacologia. E ela dizia, não, tenta, vai aprender alguma coisa. E na minha região lá não tinha, ninguém cogitava cardiologia veterinária, né? E isso lá, começo dos anos 2000, né? Então hoje eu estou velho já. Então, assim, isso é uma coisa que era muito relativa. Então, a gente começou a trabalhar algumas coisinhas, estudando por fora, né? Fazendo algum curso dentro da medicina, às vezes, e meio que estudando por fora, né? E eu sempre tentei, durante a graduação, tentar sair para fazer estágios, né? Tipo, mas por conta, às vezes, de algumas condições financeiras e também outras, eu não conseguia me deslocar até São Paulo, por exemplo, que eram
tanto em São Paulo em si como Jaboticabal, que são duas áreas, Botucatu também, né, que são áreas antigas dentro da cardiologia veterinária, e eu não conseguia me deslocar, às vezes também eu peguei greve na faculdade, então assim, aí nunca casava o período ideal, né? E aí a partir disso eu comecei estudando, fazendo outros cursos, e aí a gente meio que começou a trabalhar nessa área, assim. E no tempo que teoricamente eu não tinha, hoje a gente tem bastante recurso técnico, né? Mas antes era só basicamente estetoscópio, né? Um exame físico mais detalhado, uma radiografia, às vezes tinha um eletro, né? Então foi nesse passo assim meio, a princípio meio vagaroso, né? Mas a gente foi embasando aí, foi pegando um pouquinho de experiência também, conversando com outros colegas, e aos pouquinhos a gente foi dando uma aprimorada. E aí sigo aí já uns bons, arredondando aí uns 15 anos aí trabalhando com cardiologia. Então conta pra gente um pouco de como funciona essa rotina de trabalho. Bom, aqui no Instituto, assim, a gente tem aqui algumas práticas profissionais, né? E também atendimento na parte na nossa clínica escola. Então, assim, em geral, o que a gente procura fazer, assim? Alguns atendimentos são por agendamento, outros a gente faz em virtude de ajustes pontuais, um pré-operatório, às vezes alguma outra coisa. E aí, claro, a gente colabora em algumas outras disciplinas, né? Então, conforme isso, a gente vai atendendo a rotina aqui, que ainda nossa não é tão ampla ainda, né? Por conta de algumas questões estruturais, né, e algumas questões que envolvem a própria prestação de serviço, que a gente está ainda dentro do âmbito do Instituto Federal aqui em Santa Catarina, tentando lapidar como fazer isso melhor, né? Mas então, mesmo apesar disso, a gente tem feito alguns projetos, algumas colaborações ao redor aqui, né? Então, nessa rotina, então, geralmente a gente procura fazer uma vivência, né, com os alunos, na qual eles já vão treinando para fazer exame físico, anamnese, aí eles me acompanham fazendo o exame em si, a gente vai discutindo, trocando ideias em relação aos casos, tentando entender por que é isso, por que não medica, por que medica, e assim a gente vai tentando trazer um pouquinho da especialidade para a rotina deles, né, que eles vão precisar. E até eu brinco, não precisa ser cardiologista, né? Eu não quero formar nenhum cardiologista, eu brinco. Eu quero que a pessoa se encontre assim como eu me encontrei na cardiologia. E aí, eventualmente, se gostar, ótimo, beleza, a gente troca figurinha, né? Mas cada um vai achar o seu ponto, assim, isso é o mais importante. Sim. Quais foram os desafios, os maiores desafios, né, que você enfrentou, tanto da graduação até chegar no doutorado, né? Sim. Acho que cada um tem uma história aí, né? Então, tipo, isso aí é bem relativo, assim, de cada um. Então, por exemplo, às vezes a gente pega e julga muito, que eu nunca consegui algumas coisas por conta que o mundo conspira contra. Não, nem sempre. Às vezes a gente tem que fazer a própria sorte, às vezes, sabe? Então, muitas vezes eu não tinha tanta oportunidade, mas eu tinha livro, né? Então eu procurava sentar a bunda e estudar, mesmo que eu sozinho, né? Então eu pegava livro de fisiologia, né? Eu pegava livro de cardiologia, mesmo sem ter tanto conhecimento, né? Eu lembro quando eu fiz o meu estágio curricular na Federal do Paraná, que hoje tem o professor Marlos, que trabalha com cardiologia, mas na época não tinha nenhum professor que trabalhava em si, né? Tinha a veterinária, que era a técnica, que é a Giovana, né? Ela fazia alguma coisa de cardio, sim, mas eu lembro que a gente pegou um eletro que estava lá, desenterramos um eletro que estava estragado, de papelzinho, de tirinha, e consertamos, botando para funcionar, a gente fazia algumas coisas. Até hoje eu tenho aquela tirinha guardada ainda de recordação. Então, assim, a gente vai tentando, mesmo apesar das dificuldades, assim, tu tem aquela vontade de ir atrás, né? Tu tem aquele desejo, assim. E aí, às vezes, até a gente conseguia a oportunidade ideal, né? Então, tipo, ao longo de todo esse período, né, a gente foi conhecendo pessoas, né? Tipo assim, todos me ajudando de alguma forma ou outra, né? E aí, fazendo cursos, trocando ideias, né? Lendo artigos, né? Procurando participar de congressos, né? De eventos e tentando entender, né? E às vezes até sem muita timidez. Eu perguntava, quando eu podia perguntar para algum palestrante internacional, ou até um palestrante nacional de renome, né? Às vezes eu tenho no um a um ali conversando, trocando figurinha, tipo, professor, será que pode ser por isso, pode ser por aquilo? Às vezes eu estava totalmente errado, né? Mas eu tinha que perguntar, porque às vezes era uma coisa que eu não conseguia palpar assim, no livro. Assim. Então é uma coisa que é importante a gente ter
Isso ajudou bastante, assim. Então, nessa parte da formação, uma coisa que eu digo é sempre tentar colar em pessoas boas, né? Então, tipo, às vezes nem sempre pode não ser a pessoa ideal em si, né, naquele momento, né? Às vezes tu pode achar que, tipo, quem sabe, não sei. Não, vai, alguma coisa, mesmo que tu não tenha, digamos, uma afinidade tão boa com ela, eventualmente, mas ela vai te agregar alguma coisa, eventualmente. Tu vai tirar algo dessa experiência, mesmo que seja uma coisa que, teoricamente, seja negativa, né? Mas alguma coisa tu vai tirar disso. Então, nessa prática também, até ao longo do doutorado, né, eu tenho vários colegas que, né, a gente era uma equipe grande ali no laboratório, cada um eu aprendi alguma coisa com ele. Então, um jeito de fazer o exame, um jeito de abordar alguma coisa, o jeito dele medir alguma coisa, sabe? Alguma coisa a gente vai aprendendo com pessoas totalmente, até às vezes até que não tem nada a ver com a profissão, né? Então, isso eu acho que é o mais importante, assim, que vai ajudando na construção, né? Geralmente é trazer esse leque de informações e tentar meio que afunilar dentro da especialidade. Mas não esquecer que, geralmente, que eu acabo até isso, até eu alerto o pessoal, pensar numa perspectiva sempre seguinte, às vezes o pessoal quer pular direto para a especialidade, né? E isso, e pular não é tão bom assim. Eu recomendo sempre ter um bom embasamento para começar a galgar esses degraus e eventualmente aí a gente conseguir ter uma qualificação, sabe? Isso é uma coisa importante. Na hora a gente não percebe, né? Mas é uma coisa importante a gente ter esses percalços, né? Aí depois a gente olha para trás e assim, nossa, mas eu achava tão difícil isso. Então, às vezes era, né? Naquele momento era o teu difícil. Hoje tu traçou uma nova meta, né? E assim vai indo. Que nem hoje você, né, quando vocês estão na graduação, quando a gente fala, meu Deus, anatomia. Aí já passa lá, meu Deus, patologia, meu Deus, fisiologia. Aí quando vocês terminam, nossa, até que não era tão difícil, né? Então, assim, naquele momento era difícil, né? E é tentar se superar. Veterinária é isso, é eterna superação. Ninguém nunca vai parar. Esse é o ideal. Isso que eu acho que é importante. Sim, verdade. E como você falou, né, aí, sobre essa especialização, também toda essa caminhada, como a gente sabe, na graduação é uma das escolhas mais difíceis, né, que a gente tem, porque na veterinária tem várias opções, é saber que área seguir. E aí, como foi para você fazer essa escolha na graduação? Já entrou sabendo que queria se especializar em cardiologia, ou veio a dessa, assim, lá mesmo decidiu? Não, na verdade foi engraçado, assim, quando eu entrei, ô, bicho, meu amigo, quando eu entrei na faculdade, na verdade, até brinco com os guri, né, tipo, a gente falava lá que, tipo, eu queria trabalhar na época com genética, né, de cavalo, me pensa eu com, gente, então, assim, é aquelas coisas que, tipo, daí tu vai começando a conhecer, tu vai começando a trocar experiência, né, tipo, graças a Deus eu tive vários amigos na faculdade, cada um do lugar do país, cada um com uma realidade, e a gente foi montando toda uma equipe, foi bem legal, assim. E aí uma coisa que me ajudou muito, eu era rato de laboratório, né? Mas aí voltado para o hospital. Então, tipo, na hora que qualquer brecha que eu tinha na minha agenda, eu estava sempre no hospital. Então, ou tentando fazer alguma coisa, ou tentando aprimorar, mas, tipo, às vezes só ir para o hospital. Então, às vezes eu tinha um professor, às vezes eu ia lá, acompanhava um outro professor, tinha um outro colega que estava fazendo um acesso venoso, aí estava com dificuldade, eu ajudava, segurava, e assim vai indo, sabe? Então a gente vai aos trancos e barrancos, né? Como diria, né? A gente vai dando um jeitinho. E teve uma vez que eu estava no estágio uma vez no hospital, e nesse estágio uma vez, tipo, era tipo acho que era uma quarta, quinta-feira, assim, e eu tinha um plantão para ficar durante a noite no hospital, na época a gente ficava, e aí chegou um politraumatizado, assim, era entre umas 4 ou 5 da tarde. E aí precisava entrar para operar. E aí entrou, operou, só que no meio da cirurgia, assim, ele simplesmente teve uma parada cardíaca, né? E aí o professor, né, o colega que era anestesista, e estava ajudando o outro, disse, olha, reanima. Eu disse, como é que eu reanimo? Tipo, não sabia mal como é que fazia as coisas. Mas, vamos tentar, né? Faz assim, vai. Não, beleza, e foi. E aí voltou. E aí, naquilo que voltou, assim, pá, isso aqui é muito legal, velho. Não tem como não ser legal isso. Então, é isso que eu quero. E aí, a partir disso, só comecei a ir atrás e tentar ter estágio, pegar a vivência das pessoas, sabe? Trocar experiências. Eu acho que isso é mais importante, assim.
né? Considerando tudo, assim. Claro, e sempre aquela coisa, um bom livro do lado ajuda pra caramba. Sim, muito importante nessa interação em várias áreas para decidir, que é uma escolha da vida, né? E assim, tem uma coisa que você, até eu gosto de falar com o pessoal aqui quando eu dou aula, assim, da mesma forma que a medicina hoje ela é muito grande para 6 anos, a veterinária a veterinária é muito grande para 5 anos. E ela a tendência é aumentar. A gente vai ter cada vez mais informação. Se a gente for pegar conhecimento de cirurgia, por exemplo, as coisas vão evoluindo de uma forma tão grande que às vezes não dá tempo de colocar tudo num semestre, né? Então, assim, a tendência natural é a gente não conseguir colocar isso tudo. Mas, assim, a ideia é plantar a semente. E aí, a nova geração de veterinários que eu digo vai ter que ser muito independente. Ela vai ter que correr muito atrás disso, né? Porque não adianta esperar na graduação que vocês vão ter todas as informações. Isso já é ponto passado. Nós vamos ter só o mínimo. Um exemplo que eu cito, assim, na minha graduação eu não tinha anestesiologia, não existia disciplina de anestesiologia. Eu tinha 3 semanas, 3, 4 semanas dentro da cirurgia, era anestesiologia. E a gente já ia fazendo. Entende? Então, assim, hoje, se tu for falar isso hoje para um aluno, isso é inconcebível, né? Hoje, um semestre para anestesiologia é pouco ainda. Então, dentro dessas perspectivas, assim, que se a gente for botar na balança, não esperem dos docentes, assim, independente da faculdade que vocês estão fazendo, não vai ter informação suficiente. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Então, a ideia da gente aqui, que é o que eu proponho, até agora há pouco a gente estava na disciplina de cardiologia, que é uma optativa que eu dou aqui, eu não quero nenhum cardiologista, mas eu quero que pelo menos a pessoa saiba se defender e aonde buscar informação, porque daqui a uns 2, 3 anos, 5 anos, vai estar totalmente mudado já. A gente vai ter novos parâmetros, né? E isso é importante, por isso que a gente não consegue acompanhar tantas especialidades, né? A gente vai ter essa dificuldade, isso é natural. Então, mas tudo isso ajuda o quê? Vai ser o profissional mais capacitado a ser flexível e captar informação. Isso vai ser essencial, com certeza. Verdade. Com base nisso, que dicas você tem para os futuros, novos e profissionais com experiência no mercado de trabalho da veterinária? Bom, eu acho que uma coisa que a gente tem que parar, assim, como veterinário, às vezes tem que parar um pouquinho de reclamar, né? O veterinário gosta de reclamar bastante, né? E falar mal do coleguinha, né? É normal, isso aí eu não sei de onde que vem, de onde que começou, mas a gente tem que botar um jeito de parar nisso. Eu acho que a gente tem que chegar num ponto agora que a gente tem que pensar um pouco mais na profissionalização, né? O que envolve a profissionalização? Até da própria conduta do colega, né? Então, o que eu vejo muito assim, às vezes as pessoas, no impulso de querer tentar resolver algumas coisas, pegam uma informação na internet aleatória, às vezes pegam uma coisa não tão bem embasada, né? Ou pega algum artigo, mas não consegue ler esse artigo de uma forma crítica, sabe? E aí isso vai, querendo ou não, trazendo coisas que na veterinária a gente precisa atualizar, ou seja, usar as evidências, a medicina baseada em evidências. Então, tipo, não é porque eu trato o meu paciente com medicamento A ou B, é porque eu acho. Ou porque eu já faço isso há 20 anos. As coisas mudam, né? A prática médica muda. Então, assim, da mesma forma que, eventualmente, mas há 20 anos se fazia esse tratamento agora. Beleza, as coisas mudam. É natural as coisas mudarem. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo seguinte. Na época, assim, para manejo de curativo, muitas coisas, a gente era tudo improvisado com antibiótico, tudo, e não fazia tanto cuidado com certas coisas. Hoje a gente tem mais cuidado com a cadeia séptica, né? Por exemplo, na cirurgia. Se a gente for pensar na parte clínica, né? No meu tempo lá da graduação era antibiótico a rodo. Assim, até hoje a gente sabe o risco que tem de dar antibiótico a longo prazo, né? Fora a resistência e criação de agentes, né? Então, assim, tudo isso cabe o quê? A gente tem uma perspectiva de filtrar informação, né? E aí entra a questão do senso crítico, que eu acho que é extremamente importante, né?
E essa evidência científica, eu vou assim, olha, eu vejo um artigo que diz que esse medicamento aqui é o melhor, por exemplo, para tal coisa. Procura ver se tu acha o contraponto, né? Procura ver se qual que foi o fator que foi determinante para isso, né? E aí, com base nisso, a gente vai trazendo informações e vai filtrando e vai achando o meio termo, né? O que é o meio termo? Às vezes tu pega um colega teu que tipo, eu acho que tem que fazer, eu faria tanto volume de fluidoterapia, por exemplo. O outro faria, eu faria outro volume de fluidoterapia, né? Aí o que acontece? Eu não faria volume de fluidoterapia. Mas por quê? Qual que é o sentido? Qual que é o teu norte? Por que tu tá pensando nisso? Né? Tu leu aonde? Fonte, vozes da minha cabeça, né? Não dá para isso, né? Não rola isso. A gente tem que pensar agora e pegar informações, artigos relevantes, ver se aquilo se aplica e tentar trazer para nossa realidade, né? Então, assim, isso é independente da especialidade, né? Então, é tipo assim, veja, saiu um artigo lá com o medicamento X é revolucionário. Isso vai funcionar. Beleza. Dois pés atrás, olha bem, olha a evidência, olha a estatística desse artigo, como é que foi feito, né? Será que o número de amostra foi grande, foi pequeno? Mas daí, tipo assim, mas eu não vou ser pesquisador, Matheus, eu não quero fazer mestrado, não quero... Vocês vão ter que saber isso. A conduta agora, na medicina e evidência, vocês vão ter que saber, dentro da tua especialidade, saber filtrar a informação. Tu não tem que acreditar em tudo que eu falo. Tu tem que pegar o que eu falo, assim, será que é isso mesmo? Será que o Matheus está inventando coisa? Ele leu um artigo lá e tá achando que é assim? Não, entende? Então, que assim que é, isso eu deixo uma mensagem para todos, quem está na formação, tudo. Se eu falar, o meu tratamento tem que ser assim, eu quero ouvir o porquê. Não, não concordo, senhor. Por quê? Vão trocar figurinha e vão achar meio termo, entendeu? E isso eu acho que é o mais importante. Então, assim, às vezes é tipo não tomar, por exemplo, que nem um professor, ele é o dono da verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade absoluta, né? Eu estou falando agora baseado no que eu sei por agora. Pode ser que daqui a um mês mude tudo, saia um trabalho que mude toda a perspectiva de tratamento, por exemplo, né? Do exemplo até engraçado, saiu mais ou menos faz uns 6 anos saiu um artigo. Tipo assim, eu ia dar aula de terapêutica, né? Terapêutica para o sistema cardiovascular. O artigo, eu ia dar aula, acho que era uma quarta-feira. O artigo saiu na segunda-feira. E quando saiu na segunda-feira, ele meio que destruiu um terço da minha aula. Aí eu tive que repensar, estruturar toda a aula e contar, gente, olha, o que eu falei semestre passado, esqueçam. Agora, baseado nessas evidências aqui, isso aqui é muito legal, muito importante, a gente discutiu, trouxe o artigo, né? E eu acho uma coisa importante também, assim, né, que eu sempre gosto de falar, assim, quer dizer, pro pessoal, cabeça não é armário, gente. Cabeça não é armário. Então, assim, não adianta só gravar aquela informação, tem que saber como usar essa informação, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha lá, quando eu estava na graduação, tipo, para a gente conseguir alguma informação, a internet era muito difícil, né? Hoje o que acontece? No celular aqui eu posso falar alguma coisa aqui, alguém já está catando e achando informação. Então hoje a gente tem uma overdose de informação, só que a gente não consegue buscar ela direito, né? E tem que saber filtrar ela, que eu acho que é o mais importante, é saber filtrar a informação. Então hoje eu percebo muito isso, assim, quem está na graduação, os alunos assim em geral, tipo, eles recebem aquela enxurrada de informação, os professores mandam ler mais coisa, tem muito site, YouTube, não sei o que, eu sigo o influenciador fala isso, fala aquilo, e aí no meio daquilo tudo tu trava. E é normal acontecer isso. Então, assim, calma, respira, vê quem está falando o quê, e aí vai começando, pega a informação, pega a vivência, que eu acho que isso é essencial. É ter a vivência com profissionais que vocês querem acompanhar. Porque isso é muito bom, porque, tipo assim, olha, a gente pode acompanhar qualquer profissional, vocês vão ver prós e contras. E achar o meio termo de vocês. E aí, tendo a vivência, vai ser o mais importante. Aí vocês vão começar a conhecer outros colegas, outros profissionais, vocês vão fazendo um trabalho bem feito, fazendo um trabalho bem feito, a pessoa vai se destacando, vai fazendo conexões, consegue estágio, consegue participar de eventos, publicar trabalhos, né, resumos, enfim. Isso é o que vai
chamar atenção no mercado, né? Isso é o que eu, justamente, qualquer estabelecimento hoje quer o quê? Aquele profissional proativo, né? Aquele proativo. E a gente quer isso muito dos nossos alunos, a proatividade. Eu dou o caminho, percorre o caminho. Se precisar de alguma coisa, a gente está aí para ajudar. Verdade. Importante, né, ter esse senso crítico, porque nem tudo deve ser levado como verdade absoluta, né? Sim. Todo dia a gente vê atualizações em todas as áreas e tentar estar tudo dentro é importante, né? Então a gente tem muita dificuldade, assim, às vezes até dentro da própria cardiologia, assim, por exemplo, dentro da própria especialidade, nos últimos aí, acho que desde 2018, 17, 18, saíram, por exemplo, pelo menos já tem uns 5 ou 6 consensos de conduta clínica em relação a algumas enfermidades que a gente tem. Então, teoricamente, tipo, mas eu não sou cardiologista, mas eventualmente tu vai te deparar com isso. Então, o colega vai ter que ir atrás desse consenso e buscar essa informação. Mas eu quero saber, sei lá, como é que faz o manejo, sei lá, do convulsão, por exemplo. Vou procurar um consenso que envolve isso, né? Porque a ideia desses consensos, desses guias, servem para quê? Para te dar uma luz. Porque os especialistas estão falando isso. Mas não quer dizer que o que está ali é uma regra imutável. Longe disso, certo? Muitas vezes, nesses consensos, tem muita opinião pessoal desses profissionais, né? Então, eu acho que o mais importante nessa perspectiva sempre é o seguinte: eu não conheço nada, beleza, vou começar a me inteirar dessa informação. Olhei esses artigos. Bom, esses artigos de consenso. Que artigos eles usam que embasam o que eles estão dizendo? Lá nas referências. Vou pegar um lá e dar uma lida nele. Aí o que acontece? Eu achei interessante isso aqui. Será que tem alguma coisa de humano? Que a gente vai ter que pensar agora também, e vocês, né, principalmente agora, a próxima leva aí de veterinários saindo, uma área muito importante, a gente tem que começar a correlacionar, é a medicina translacional, né? A gente tem muitos modelos hoje, que a gente tem muitas doenças em cães hoje que estão sendo aplicadas para o humano. Por exemplo, agora, vou te dar um exemplo assim, na medicina a gente tem muito a cardiomiopatia dilatada, né? Os cães também têm a cardiomiopatia dilatada, na qual o músculo fica mais fino, né? Ele começa a ficar um pouco mais delgado e naturalmente ele não consegue contrair adequadamente, né? Então isso começa a gerar um quadro de insuficiência cardíaca por alterações de pressão, diastólica, vai sobrecarregando o volume, e isso gera uma série de consequências, tá? Eles estão vendo justamente que alguns detalhes que se observam no cão, e inclusive mutações do cão, são similares a mutações genéticas que se tem em humanos. E não se consegue explicar direito. Então, eles estão tentando utilizar, inclusive, né, a gente pensar o cão como modelo para acompanhamento, eventualmente mapear geneticamente, né? Então, vejam que vai ter uma perspectiva muito grande aí. Tem algumas espécies selvagens, por exemplo, que têm alguns distúrbios, e a gente tem que tentar entender por que isso, o que eu posso aplicar disso para o humano. Da mesma forma que a gente pega muito conhecimento do humano e aplica na veterinária. Um medicamento que hoje a gente usa muito na veterinária, na cardiologia, que é o Pimobendan, por exemplo, que ele é um inotrópico, tá? Ele melhora a contração do miocárdio. Tem um papel também vasodilatador, né? Ele na medicina, quando ele começou a ser usado, ele não melhorou o quadro clínico significativamente e aumentou a morbidade. Os pacientes morriam mais cedo. Então, isso teoricamente entrou em desuso. Mas tinha esse fármaco lá, teoricamente, parado. Então, o que acontece? Quem sabe, vamos pegar esse fármaco e ver o que acontece. E o Primomedan, por exemplo, quando começou a pesquisa e digamos, reduzir a expectativa de vida do paciente cardiopata humano, quando se trouxe esse paralelo, 1 ano e meio, 2 anos e meio de piora de sobrevida, 2 anos para um cão que já tem uma doença muito avançada, se a gente for botar na perspectiva de vida dele, é muita coisa. Então, será que não dá? E assim, uma pergunta levou uma outra pergunta, uma hipótese, e isso foi investigado. Entende? Então, eu acho que isso é o mais importante de toda essa perspectiva em si, que eu acho importante. A gente vai entrar num caminho agora, nos próximos anos, que a gente vai ter muita tecnologia, a gente vai ter muita informação,
Só que a gente tem que saber o que fazer com ela e saber filtrar ela. Isso eu acho que é essencial também. Verdade. E hoje, né, como nós temos um convidado cardiologista, eu quero aproveitar para convidar quem tem interesse nessa área, né, da cardiologia, quem quer conhecer um pouco mais, para fazer o curso aqui da Impulsion de VET sobre cardiologia. E agora, em setembro, nós também teremos o curso de laser cirurgia, que vai ser um curso teórico com muita prática. E aí, quem quiser estar sabendo mais sobre os cursos disponíveis, pode estar entrando em contato aqui pelo Instagram. O professor Daniel, né? Professor Daniel. Cardiologia, grande Daniel. Então, assim, dessa parte que eu digo da cardiologia em si, entre outras especialidades, estou falando só de uma área muito pequena dentro do que a gente está vendo, né? Então, hoje a gente percebe, assim, muita coisa diferente está surgindo, né? Por exemplo, quando eu comecei a minha formação, a gente nunca cogitava fazer cirurgia cardíaca, por exemplo. Isso era algo fora de cogitação. Hoje é uma coisa mais regular, né? Existem centros, né? Hoje, colegas especialistas que estão trabalhando, né? Tem uma carreira voltada a isso, né? Eu, por exemplo, a gente acompanhei ele durante meu doutoramento ali, a gente pegou várias vezes para o professor Marlos, né, que ele faz muitos procedimentos, ele pega e, por exemplo, vamos colocar um marca-passo no cachorro. Tipo, eu nunca, na minha graduação, ia dizer, olha, que eu ia acompanhar um dia alguém botando um marca-passo em cachorro. Então, assim, são coisas que, assim, a ciência tem evoluindo, né? A tecnologia vem avançando e a gente tem que tentar buscar novas respostas para perguntas antigas. Então, por exemplo, por exemplo, hoje tem centro no Japão, né, que faz hoje cirurgia de coração, né, de valvuloplastia com circulação extracorpórea, né? E isso é uma coisa que teoricamente não era pensado. E isso é ter uma rotina enorme, né? Então, assim, se a gente for pensar nessa perspectiva, claro, tem questões relevantes a financeiro e outras. Mas isso antes nem no quesito financeiro era tangível, né? Longe de ser. Então, a partir de agora, a gente começa, olha, é caro? Ainda é caro. Mas, assim, da mesma forma que evolui a tecnologia, quem sabe aí não vem outras maneiras que vão tornar o procedimento mais rotineiro, mais viável financeiramente, né? E, consequentemente, a gente vai ter uma equipes, no caso, melhor treinadas. Porque pensa, se eu vou inventar de fazer cirurgia, que não é minha área, assim, mas eu vou inventar de fazer cirurgia cardíaca, aí eu vou fazer uma a cada, sei lá, 5 anos, como é que eu vou aprender isso? A minha curva de aprendizado não vai ser boa. Não, agora, quem está fazendo isso lá, por exemplo, a 15, 20 cirurgias no mês, nossa, ele já pegou muita coisa que já deu errado. Então, ele já sabe onde que pode dar errado e onde que vai acertar. Então, é fácil. Então, o que é difícil? Difícil é tu fazer uma coisa a cada 2 anos. Agora, tu vai fazer toda hora, isso eventualmente vai se tornar um pouco fácil, né? Tu já vai conseguir pegar os atalhos, né? E isso eu acho que é importante também. Então, por isso que na hora que vocês forem acompanhar colegas, vocês vão, nossa, mas como ele faz? Ele parece tão fácil, né? Quando ele faz, né? Sim, parece fácil porque ele já fez tanta coisa que, tipo, é isso aqui, tranquilo, né? Então, não fiquem tão ansiosos em ter essa bagagem clínica, de experiência, de conhecimento, logo que estão saindo da graduação. Não vai vir assim, né? Mas procurem conhecer, fazer cursos, né? Tentar sair um pouco da bolha, da região, se possível, conhecer outros profissionais, né? Às vezes tem pessoas que têm possibilidades financeiras de sair para fora do país, sugiro que faça, mas se não puder, também faz o que tem ao alcance. O importante é não ficar parado, né? Não ficar parado, fazer curso, fazer o que for possível dentro da tua especialidade, ou o que te atrai, pelo menos, né? Verdade. Os animais hoje em dia, né, principalmente os pequenos, estão sendo cada vez mais considerados parte da família. Então é muito importante a gente se especializar, estudar bastante para tratar deles como eles merecem, né? E além do mais, o que acontece? A régua agora está subindo, porque agora esses tutores agora, enquanto estou, por exemplo, se eu vou falar, por exemplo, que esse medicamento, tal coisa, ele já está baixando o celular, e já está procurando o nome do remédio, já está
já tem informação. Tem tanto fake news também, mas também tem coisas verdadeiras, né? E aí o que acontece? Ele vai sempre, querendo ou não, vai te testar. É normal, porque assim, se eu vou no médico, né, eu quero saber por que eu vou tomar esse remédio ou por que eu não vou tomar o remédio. O que é pró e o que é contra, né? Por que eu não vou fazer um exame mais avançado? Por que eu vou ficar justamente empatando assim, tipo, por que não? Eu quero saber por que eu não vou fazer tal teste. Por que isso não tá? Então, se eu entender a forma de conduta, facilita a compreensão. Então, da mesma forma, isso certamente conselho para o pessoal, é assim, vocês vão receber uma enxurrada de informação, vocês têm muita coisa, só que assim, esperem que vocês não vão fazer as coisas rápido, é normal. Eu não espero que vai canular vocês vão coletar sangue de um paciente na jugular na mesma velocidade que eu vou fazer. Eu vou ter dificuldade? Vou. A chance de eu errar é menor? É, porque eu já fiz isso centenas de vezes. Agora, quando vocês forem fazer, de novo, o problema que eu vejo muito é a dificuldade que às vezes a pessoa tem de baixar um pouco a adrenalina, respira e tenta fazer. Vai errar? Vai. Todo mundo vai errar e todo mundo já errou. Quem não errou é que não fez nada. Tem que botar a cara e tentar fazer, né? E com base nisso, claro, vai estudando, vai vendo, olha, não sei. Às vezes tem dia que eu não consigo coletar sangue direito. O dia que tá ruim mesmo. Eu posso colocar qualquer cachorro para estar parado, não fazendo nada, aí eu vou coletar, o que vai acontecer? Dá ruim. Acontece. Da mesma forma que às vezes na sorte eu vou lá, coleto e pego. Então, assim, de forma geral, é normal a gente ter essa ansiedade, porque a gente demora tanto para entrar na veterinária, aí ter que passar por um monte de disciplina que teoricamente não fazia sentido, na época não fazia sentido para vocês, aí quando eu chego lá no final, que eu quero começar a fazer alguma coisa, eu não sei fazer, aí eu vou ter que trabalhar, aí eu não sei como é que, sabe? Então, construam a carteira de valências de vocês um pouquinho com cada um. Tipo, eu não gosto de cirurgia. Beleza, mas acompanhe a cirurgia e vê se aquilo é o que tu quer. Não, nunca diga nunca, sabe? Pega uma impressão, vai lá, tipo, nunca vai. Eu atendi gato. Eu, por exemplo, eu não sabia atender gato direito. Real mesmo, eu nunca até ter gato. Agora que eu tenho gato, eu sei como atender gato. E agora eu sei quando eu levo um colega veterinário, eu consigo perceber que ele não sabe atender gato. Entende? Então, eu tenho agora um outro papel, né? Agora eu consigo ver como um tutor de gato o que eu espero de um clínico, especialmente um cardiologista que vai fazer exame num gato, né? Então, a gente tem que tentar trazer essa perspectiva e também uma empatia com quem está trazendo o animal, né? Eu acho que isso também é importante, assim, sabe? Então, tentar entender, da mesma forma quando tu comentou, Kézia, que ele é um membro da família agora, os familiares também agora querem que um nível de medicina para o meu familiar. Não é para o cachorro do fundo do pátio. Não, é um familiar. Então, vai ter que operar? Vai. Quanto que é? Vai custar 10 mil, 15 mil, 20 mil, sei lá, quanto vai ser? Tudo bem. Então, assim, na hora que ele aceita, bom, agora eu tenho que subir meu nível de atendimento, minha qualidade, eu não posso fazer qualquer bobagem. E é isso, naturalmente, é uma pressão que a gente acaba tendo, né? Então, da mesma forma, a gente vai construindo as nossas valências, a gente vai pegando essas informações, essas experiências, a gente tem que trazer a veterinária para um nível melhor. E vocês vão pegar isso aí, né? Vocês vão pegar. Uma coisa que vai vir agora, batata, isso aí, 2 toques já está chegando. A questão de inteligência artificial, né? A inteligência artificial vem para ficar e não vai roubar o emprego de ninguém, né? Ela só vai facilitar a vida. Hoje, por exemplo, assim, já tem algoritmos, por exemplo, se pegar algumas radiografias de tórax, por exemplo, né? O que acontece? O algoritmo foi alimentado com essas informações e baseado em tudo que foi adicionado, ele consegue te dizer, olha, baseado nessa radiografia que eu vi agora e com um banco de dados de milhares que eu já tenho aqui no meu algoritmo, essa radiografia tem, sei lá, 78% de chance desse paciente ter cardiomegalia. Não quer dizer
que a inteligência artificial está fazendo o laudo, não é isso. A inteligência artificial está dizendo o seguinte, escuta, presta atenção, porque pode ser uma cardiomegalia. Da mesma forma que tem 78% de chance de ser, tem 22% de não ser. E esse diferencial vai ser quem? A pessoa, o profissional. Então ele vai agilizar a tua vida, mas ele vai demandar o quê? Conhecimento. Isso não vai baixar. Então isso é uma coisa que vocês vão pegar bastante, assim, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que vai vir uma tendência forte aí nos próximos... Eu acho que nos próximos 10 anos vai ter muita coisa a respeito disso. Exames de sangue, por exemplo, já pode dizer, olha, tem grande chance desse animal ter tal tipo de alteração. E não é... E aí a gente vai ter que dizer, daí a inteligência artificial disse que tem tantos por cento de chance de ter uma infecção. Mas na verdade não é uma infecção. Ele tem uma resposta inflamatória frente a uma quimioterapia, por exemplo. Aí como é que tu sabe disso? Porque tu sabe histórico. A inteligência artificial não sabe esse histórico. Então cabe a gente, assim, a pecinha humana vai sendo importante. Né? A inteligência artificial vai vir aí, com certeza, para facilitar a vida, mas também trazer um nível de excelência que a gente precisa muitas vezes. Que nem tu deve ter visto já alguma vez, algum colega já falou, já ouviu, todo mundo aqui já ouviu alguma vez alguém falar mal de algum colega, que viu lá, pô, como é que o cara não viu isso aqui nesse exame? Pá, como é que ele não viu isso? Né? Então, a ideia da inteligência artificial, por exemplo, num laudo que vai sair errado eventualmente, é corrigir, é chamar atenção para evitar o erro. Né? Que isso é o mais importante, é evitar o erro médico. Né? Então, assim, de novo, sai mais barato, por incrível que pareça, investir em algoritmo do que, às vezes, treinar a pessoa. E é isso que as empresas médicas hoje têm feito. Né? Então, basicamente, vai ser isso aí também. Sim, então é isso, doutor. Muito obrigada novamente por ter aceitado o convite, por ter dividido conosco, né, as dicas e a sua trajetória. Bom, espero ter trazido algumas informações aí dentro da própria cardiologia, né? Se quiserem mais informações, pessoal, eu recomendo o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária, que é sbcv.org.br. Tem alguns periódicos importantes, né? Tem o Journal of Veterinary Cardiology e tem o Journal of Veterinary Internal Medicine, certo? Esses dois periódicos, em geral, tem, principalmente Internal Medicine, ele traz muito desses consensos que eu falei para vocês. Então, assim, dessa forma, pessoal, tipo, sejam independentes, né? Peguem essas informações. E, claro, muita coisa vocês vão ter dúvida, é normal. Vão atrás dessas informações, procurem tirar o máximo dos veterinários vocês, né? Que ajudam vocês, né? E, assim, a questão de criticar, né? Sempre leve uma crítica construtiva. Vocês podem discordar do professor, vocês podem discordar do colega, mas assim, olha só, eu li em tal lugar, que tal coisa. Aí se a pessoa ficar brava, sei lá, resolver xingar vocês, você já sabe que essa pessoa já tem uma mente mais fechada, né? Ela não está pronta para receber alguma informação. Quando vocês tentarem criticar alguém, perguntar alguém, indagar alguém, e essa pessoa for receptiva, é o tipo de pessoa que vocês têm que colar. Né? Esse é o tipo de pessoa que vocês têm que tentar fazer um network e tentar aprender, que alguma coisa vocês vão aprender, com certeza. Tá bem? Eu fico à disposição também, Kézia, o pessoal também que se tirar alguma dúvida depois, eventualmente, né? E espero que vocês façam o curso do professor Daniel, né? Que é um amigão meu também. Espero que vocês aproveitem. E qualquer coisa, entre em contato aí, a gente vai tentar ajudar. Em setembro, claro que é meio longe para quem não está aqui em Santa Catarina, agora dia 30 a gente vai ter um evento pela SBCV aqui e a gente vai falar de cirurgia cardíaca, inclusive. Né? Então, quem tiver interesse depois, as inscrições provavelmente aí nos próximos dias, aí, acho que até o final da semana sai pelo site da SBCV. Tá bom? Obrigado, viu? Obrigada, Obrigado. E na próxima semana nós teremos mais um Ipsionivete às 7 horas novamente. Eu espero todos vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.